Bem-vindo ao canal. Duas resenhas de quadrinhos importados nesse vídeo. A primeira é com o lançamento da Marvel, ainda inédito por aqui, os X-Men of Apocalypse Alpha, número 1, e foi lançado em 10 de setembro de 2025 nos Estados Unidos e apresenta os X-Men reimaginados depois da Era de Apocalipse, quando eles elaboram um plano para consertar as coisas. Só que esse plano traz uma viagem no tempo. E esse título foi escrito por Jeff Lubb, com arte de Simone Di Meo. E a segunda resenha também é com mais um lançamento da Marvel. Esse é o Mortal Thor, que foi lançado em 27 de agosto deste ano nos Estados Unidos e que começa em Nova York com um misterioso homem que procura descobrir o significado de ser um herói no mundo que esqueceu os deuses. Esse gibi do Thor foi escrito por Al Ewing e desenhado por Pasqual Ferry. Mas antes de começar, já que gosta desse tipo de conteúdo, ajude o canal a continuar existindo e trazendo mais conteúdo sem interesse, se inscrevendo e deixando um like. E vamos lá! Como o título sugere, algo como os X-Men do Apocalipse Alpha é uma edição que prepara as coisas para o evento que ainda vai acontecer. A arte da desenhista Simone Di Meo é deslumbrante, mas tem uns detalhes que poderiam melhorar e os X-Men estão lá, também com algumas reticências, mas a ideia central da história é que não lê essas coisas. A edição começa na linha do tempo da Era do Apocalipse e vemos a Blink escapando do Senhor Sinistro de uma instalação de pesquisa. Ela é caçada pelos Vigias Sentinelas, mas o Dentes de Sabre e o Wild Child aparecem para salvar a Blink. O Destruidor tenta deter a Blink, mas a Vampira e o Gambit entram na luta para igualar as coisas. A briga termina com os X-Men correndo, enquanto o Destruidor fica para trás. Depois descobrimos que a Blink roubou um pacote contendo Morph preso nele. Quando o mutante pula para fora, ele diz que o Sinistro capturou o Forge. A equipe faz umas brincadeiras aqui e ali para mostrar ao leitor quem eles são e qual o status deles. E o casamento da Vampira com o Magneto se destaca mais, principalmente para o Gambit. Eles atacam o laboratório do Senhor Sinistro para resgatar o Forge, mas o Sinistro tinha passado a informação para o Morph e para os X-Men irem atrás dele. Usando a tecnologia do Forge, Sinistro descobriu que a sua linha de tempo é uma derivação de uma outra criada pelo Charles Xavier. Quando o Apocalipse foi derrotado, as linhas de tempo não se uniram, então Sinistro e Forge acharam a maneira de corrigir a linha de tempo atual. Mas como eles vão fazer isso? Claro, com uma viagenzinha qualquer pelo tempo, muito comum no mundo dos super-heróis. E a edição termina com os X-Men viajando para o passado. Os diálogos são bem espertos e vão direto ao ponto, mas, em compensação, nada fazem para o desenvolvimento dos personagens. O ritmo é frenético, o que funciona com as cenas de ação, mas fica difícil se identificar com as motivações dos personagens. A narrativa dá uns pulos, o que faz com que o roteiro, no geral, seja meio desconjuntado. A arte da Simone Di Meo eu achei muito boa. O estilo é único, não é nada genérico e tem um visual deslumbrante, com cores vibrantes, e o layout dos quadros é dinâmico. Isso dá uma impressão de energia e de movimento. Os desenhos dos personagens são bem legais, eles ficam expressivos, e a ação é frenética, quase caótica, e essa ação dá o tom da história. Dito isso, a arte de Simone Di Meo é meio fora de foco às vezes, e a ação, por causa disso, fica um pouco difícil de entender. Para mim, a arte não é tão clara quanto deveria ser, mas é bem legal. A Blink é o ponto central dessa história, e ela parece cheia de recursos e determinada a sobreviver. Seus monólogos e balões de pensamento dão uma dica para os leitores de quais são as suas motivações. Creed aparece como um aliado relutante e impaciente que luta para corrigir os erros do passado dele. E o triângulo com a Vampira, o Gambit e o Magneto também é mais um conflito nessa história. Dito isso, me pareceu que tem alguns erros na caracterização dos personagens. Por exemplo, quando a Vampira toca o Destruidor, deveria temporariamente copiar os poderes dele e o Destruidor deveria apagar ou ficar fraco. Não é isso que acontece, e ela apenas copia os poderes dele. Isso foi uma grande inconsistência.
e que tem um impacto no resultado dessa briga entre eles. Mas o que tem de bom nesse título dos X-Men? A arte é fácil, o ponto alto desse quadrinho. O trabalho da Simone Di Meo se destaca por aqui, com muitas cores e muito movimento, com um estilo único que me parece que faz com que ela se diferencie dos outros desenhistas de heróis. O uso de cores, de neons e outros efeitos melhoram o visual. As sequências de ação, principalmente as de teletransporte da Blink, parecem bastante dinâmicas. A energia dos desenhos parece fazer a história ficar mais emocionante. Mas, e agora, o que tem de ruim nessa historinha dos X-Men? O maior ponto fraco dessa história é o roteiro, que parece apressado e confuso. A história pula entre diferentes cenas e não sabemos as consequências do que aconteceu na cena anterior, e assim fica difícil de apreciar melhor o que acontece. A história parece mais um amontoado de destaques legais que preparam o que está por acontecer, mas não tem uma narrativa que deixe tudo mais coeso. Os diálogos são bons, mas falta um pouco de conteúdo para construir melhor os personagens e as suas motivações. Isso tudo me passou a impressão de que esse título se destaca pelo belo visual, mas não tem uma história atraente e nem engajante. Além disso, parece também que faltou originalidade nesse roteiro. Consertar uma linha de tempo com uma viagem no tempo não me parece a coisa mais original do mundo, mas tudo bem. X-Men Age of Apocalypse Alpha, número 1, recebe uma nota 6. Aqui temos uma arte brilhante, mas o roteiro, infelizmente, me pareceu caótico. É uma edição com uma aparência fantástica, mas que falha no seu conteúdo. Os diálogos são espertos e o ritmo rápido entrega muita ação, mas não dá ao leitor o tempo de ver os personagens sendo desenvolvidos. Esse quadrinho é agradável aos olhos, mas não dá ao leitor nenhuma profundidade narrativa. Agora vamos dar uma olhada nas historinhas do Thor. Esse último reboot da Marvel com Thor o deixa em Manhattan e vemos alguém com amnésia e um martelo. A história tem um ritmo adequado, diálogos honestos e precisamos nos lembrar de uma ou outra coisa sobre o Thor. Essa história é bem desenhada, bem escrita e apresenta o mito nos becos da vida moderna e da cidade moderna também. A recapitulação apresentada nessa edição mostra que essa história vem da outra série, Immortal Thor, número 26. Nela, o Thor é morto pelo Loki e os deuses são retirados dos pobres mortais. Os sobreviventes de Asgard estão em 9 reinos, cortados de Midgard e pedindo por novas histórias. Essa edição marca uma volta literal e metafórica, procurando redefinir a jornada do Thor pelos olhos de Sigurd Jarlsson, um homem sem poderes. Ele só tem um martelo, uma cidade e uma grande vontade de fazer o que é certo. Sigurd Jarlsson é o Thor sem as suas memórias, e ele acorda em Nova York lutando para se lembrar mais do que o seu próprio nome, suas origens estrangeiras e seu carinho pela cidade. Seu encontro com a sua vizinha, a Chris, e a sorte de encontrar um apartamento prepara o tom da nova vida de Sigurd, perdido, mas curioso e determinado a ser bom enquanto procura pistas sobre o seu passado. E já que ele precisa de dinheiro, Sigurd consegue um emprego em uma construção, se juntando a um bando de trabalhadores. Logo, a verdade vem à tona. Eles foram contratados para derrubar uma greve contra as construtoras Roxxon. Mas a bússola moral do Sigurd fala mais alto. Quando foi desafiado pelo diretor da Roxxon e seu segurança fortão, ele se recusa a sabotar os trabalhadores em greve, rejeitando o dinheiro fácil e o seu emprego como um substituto. Ele faz um breve e emocionado discurso pela dignidade e pela decência, fazendo com que os seus companheiros de trabalho questionem esse trabalho que foram contratados para fazer. Em vez de uma briga feia, há uma tensa parada e os homens da Roxxon, junto do seu segurança fortão,
vão embora quietos. Sigurd se vai e os trabalhadores ficam na dúvida, mas a ameaça do segurança fortão continua, enquanto eles planejam como vão calar o Sigurd. Depois, Sigurd é confrontado em uma armadilha num beco da cidade pelos pesos pesados da Roxxon. Eles insultam os seus princípios, invocando a fúria do Thor, e tentam derrubá-lo. Os instintos do Sigurd vêm à tona e ele detona os seus oponentes com facilidade, e as suas habilidades de luta e a sua força aparecem de uma vez só. A mensagem final é clara. Thor pode estar perdido, mas algo em Sigurd está voltando, e os vilões da cidade têm motivo para temer esse homem com o seu martelo nas mãos. Quando a poeira baixa, Sigurd avisa seus inimigos e qualquer um que duvida de que o Thor voltou. Com os deuses ausentes do mundo, um homem armado com o seu martelo e seus princípios pode ser a coisa mais perigosa de Nova York. Essa edição termina com a promessa de mais ação virtuosa, de um herói cujo nome e legado ainda estão para serem alcançados. O roteiro de Al Ewing põe o personagem na frente e no centro de tudo. Os diálogos de Sigurd são claros e honestos e transbordam melancolia, além de parecerem deslocados no tempo. A história mistura o realismo das ruas com problemas com dinheiro e disputas no trabalho, com o tom mítico do Thor, e faz isso até de uma maneira certa. O ritmo caminha lentamente de uma discussão filosófica até a ação, e não tem muito mais coisa entre isso. O conflito central parece ser entre uma gangue e a construtora Roxxon, mas sabemos pouco sobre isso. A arte de Pasqual Ferry é dinâmica e expressiva. A cidade parece viva, suja, e Sigurd domina cada cena. As expressões faciais trazem emoção e tensão, sem nem precisar de narração, e principalmente na briga do beco. A ação é fácil de seguir, e os desenhos dos personagens, como os gangsters e os trabalhadores valentes, são visualmente interessantes. As cores dão mais peso onde isso é necessário, como o calor nos telhados com o brilho do sol e o frio nos becos escuros com as sombras. Sigurd Jarlsson é o personagem central. A história gira em torno dele, confuso e confiável, mas nunca deixando de agir. Os personagens secundários, como Chris, da Roxxon, e o Fortão, recebem a atenção do desenhista o suficiente para serem reconhecíveis. Os guardas da Roxxon são os antagonistas e servem apenas como obstáculos. O professor Eric Teller é alguém que explica o que acontece, explicando o conceito de deuses para a audiência na sua aparição na televisão. Mas o que tem de bom nessa história do Thor? O aspecto que parece que é a ideia central é a união do mítico deus do trovão com o homem do dia a dia, com problemas comuns. A rejeição do Sigurd pelo trabalho desonesto para ganhar dinheiro fácil é heróica e pode até se basear na vida real, e não na fantasia. Os diálogos são espertos, o ritmo é direto e a arte combina com um gibi que começa devagar, mas melhora no decorrer da sua história. Cada quadro contribui para o personagem e para a atmosfera da história, e a briga no beco mostra uma ação brutal. E o que tem de ruim em Mortal Thor? A narrativa sofre em não explicar muitos elementos. O roteiro parece desconjuntado, passando de uma discussão filosófica para um imediato conflito com uma gangue. Isso parece confuso, enquanto a história não explica o como, onde e o porquê das coisas estarem acontecendo. Essa edição de Mortal Thor, número 1, recebe uma nota 6. Tem uma boa arte, mas tropeça nos próprios pés, com um roteiro que não se sustenta. Enquanto o visual é bom, a história é tão sutil quanto uma tijolada na vidraça, deixando muitas perguntas para serem respondidas. Então era isso, 2 resenhas com quadrinhos importados da Marvel. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo!